Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Leia, profissional de educação física, e hoje vamos ter um bate-papo importantíssimo sobre lutas e artes marciais no contexto educacional. E hoje teremos a honra de receber o professor André Rocha e Kennedy Souza. Gostaria que vocês dessem uma breve saudação para o nosso público e falassem um pouco sobre a atuação de cada um. Olá todo mundo, sou o professor André Rocha, faixa preta de judô, roxa de jiu-jitsu, 41 anos praticando e aprendendo, e vamos aqui bater um papo sobre a parte educacional, sobre as artes marciais, lutas, jogos de combate. Sou o professor Kennedy Souza, uma saudação a todos os colegas, né, que nos acompanham através da TV CREF 5. Sou também professor de educação física e atualmente faixa preta de Taekwondo, né, que é uma arte marcial coreana. Hoje, uma das artes marciais que vem se destacando a nível Brasil e também do mundo. E eu espero contribuir com a categoria, assim como compartilhar alguns conhecimentos nessa trajetória até aqui. Professores, qual seria a maior diferença entre ensinar lutas, artes marciais dentro de uma academia ou um clube para essa parte mais do contexto realmente escolar? Eh, Como você mesmo falou, existe o primeiro ponto que é a ideia do contexto. Cada contexto tem uma configuração e necessita, né, de um funcionamento específico para cada ambiente e em cada lugar. Então, por exemplo, quando você está dentro de uma instituição escolar, no contexto educacional, você segue a um parâmetro que ele é normativo, ele vem do Ministério da Educação, que inclusive está dentro de um PPP, né, que é um projeto político-pedagógico, onde a arte marcial ou esporte de combate ele se enquadra dentro da disciplina da educação física ou como atividade extracurricular. Já numa academia, que seria, né, uma outra área, um outro contexto, você atende muito mais a uma normativa institucional da modalidade, onde você tem outros critérios que estabelecem não só a relação entre professor e aluno, mas a simbologia, a rotina, as trocas e os objetivos pelo qual cada um está ali representando ou buscando individualmente ou de forma coletiva. E aí o âmbito escolar você vai colocar o surgimento da arte, a história, a regra, a evolução, a questão disciplinar, a questão do respeito ao próximo, né? Então, esse contexto escolar é muito importante, e principalmente porque o aluno está ali para ele aprender um conteúdo que muitas vezes ele vê em filme, vê na rua, passa perto da casa dele, na academia, enfim. Então, lá na escola ele vai começar a aprender o surgimento, a regra, a parte histórica, a evolução, os implementos, né, a vestimenta. Então, quando ele vai ali para a academia, nesse sentido, nesse foco, ele já pode ter outra visão. Lá na frente, ele pode também ser um atleta, ele pode competir em competições regionais, nacionais, internacionais e até Olimpíadas, né. Então tem essa pequena diferença, mas eles convergem, em vários momentos eles estão juntos, caminhando juntos. Dentro desse contexto, da estrutura curricular, né, qual seria o principal objetivo pedagógico que os professores, eles não podem deixar de priorizar? É fundamental que tenhamos como base, né, e como chão, como ponto de partida, a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, onde ela tematiza as práticas corporais através da educação física. E como o professor André muito bem falou, existem certos ritos dentro de uma estrutura curricular que acaba sendo base para a atuação desse profissional. E é interessante falar também que há pouquíssimas instituições a qual o professor ele consegue, atuar tendo as 2 formações, como professor de educação física e como professor de lutas. Muitos conseguem conciliar, isso é uma perspectiva fundamental, não só para o desenvolvimento do trabalho de cada um deles, mas principalmente para atingir o objetivo em sala de aula, que é o desenvolvimento da criança, usando a educação física e os conteúdos que lá pertencem ao currículo, para que ele possa desenvolver a sua escolaridade. E, como, mencionei em relação à base, para que o professor ele possa estabelecer, os fins através das habilidades que são preconizadas em cada segmento, desde ele a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e também ensino médio. E dessa forma, se você tem um professor, como o nosso professor falou, que tem esse conhecimento aprofundado, se realmente ele vem das lutas, né?
o aluno ele vai ter um ganho significativo, né? Parte educacional e esportiva também, né? Já que nós temos jogos escolares. Mas esse conhecimento passado pelo professor que tem um conhecimento de fato, ele é muito rico, né? E o despertar também é importante quando você pratica ali dentro da escola, entendendo a sua concepção, onde você está, onde é que ele pode te levar, né? Então a escola é muito isso. E trabalha também convergindo com os outros conteúdos, né? Quando a gente vai dar aula de história, você pode falar do Japão, da Coreia, você pode falar do Brasil, falar da capoeira, então você consegue abordar outros temas dentro da parte de lutas, que você pode falar da geografia, você vai falar de mapas, né? Você vai falar da culinária, você também pode falar de nutrição específica de cada país, abordando ali uma arte marcial, uma luta, enfim, o que você vai abordar na sua aula. Sempre escutamos falar que o esporte é algo que realmente traz muita disciplina para quem está ali praticando, né? E dentro das lutas, principalmente artes marciais, como é que vocês veem essa questão desse trabalho realmente da disciplina, do respeito, do autocontrole, trazendo para esse contexto escolar? É bem interessante porque é importante a gente sempre salientar que antes da formação escolar, é inevitável dizer que a instituição educacional, ela trabalha antes a formação humana, porque isso é necessário para que haja uma convivência e eu tenha espaços propícios para que o aprendizado possa acontecer. Quando você fala de disciplina, a gente fala de autorregulação. O que é autorregulação? É o fato de você fazer aquilo que é necessário dentro das condições e as habilidades que aquela criança, aquele adolescente, ele dispõe naquelas circunstâncias. Só que tem uma coisa muito interessante, porque as artes marciais, nós temos uma disciplina que ela é autoimposta. Ou seja, a própria dinâmica, a entrada, o rito da aula, a adequação às necessidades do cumprimento, da saudação ou da relação que se desenvolve ali, ela já é natural. E aí o professor, ele vai, através das experiências e da realidade da criança, do seu nível de desenvolvimento e aprendizado, ele vai despertar aquilo que a criança necessita aprender para que ela não só se adeque, mas que ela possa utilizar a disciplina como motor para o próprio desenvolvimento. Então, muita gente acha que a disciplina é algo focado em um contexto militar. A gente sabe que as artes marciais se desenvolveram durante a história dentro de um contexto de guerra, mas que elas se permitiram, através de profissionais de desenvolvimento na própria área, chegar a outras dimensões e buscar não só o aperfeiçoamento da técnica, mas o próprio desenvolvimento humano. Então, a arte marcial antes era um fim, ela passa a ser um meio. Então, nesse contexto, a disciplina ela é uma ferramenta para que possa auxiliar no processo de ensino do professor e da aprendizagem ao aluno. E colaborando aí, o aluno, quando chega na escola, ele traz a parte sociocultural. Ele vem de algum lugar, ele tem a sua cultura. E ele vai se deparar com outra. Questão da disciplina. A disciplina é a melhor coisa que tem. Não levar para o ato de ser ditador. Você tem que fazer isso. Não. Ele, pelo exemplo, ele vai começar a fazer. Quando a gente entra para fazer uma aula, você tem que cumprimentar a área que você vai fazer sua aula. Ao sair também. Quando você ganha do seu adversário ou alguma situação, você cumprimenta. E quando você perde também. Você tem que reconhecer que você venceu e tem que saber que você foi vencido, né? E todo mundo ali, um respeito mútuo. Assim, quando a gente vê uma criança evoluindo, a questão disciplinar, que a mãe chega assim, olha, eu quero, meu filho é hiperativo, eles adoram usar esse termo, né? Não, o menino só é cheio de energia, ele precisa gastar essa energia. Ele não arruma o quarto, então você começa a colocar dentro da aula, você fala assim, já arrumou sua cama? Já guardou seu chinelo? Já lavou seu talher depois, o seu prato depois do seu alimento? Tudo isso você vai colocando na aula. Isso é uma questão do seu dia a dia. Não é você cobrar uma disciplina, assim, rígida. É a questão de fazer a coisa que tem que ser feita, certa. Então, uma aula, vou levar aqui para o judô, né? Quando o aluno chega, ele vai cumprimentar ali o tatame, o dojo, vai cumprimentar o sensei, vai cumprimentar os amigos, né? Tudo em conjunto e vai fazer a aula. Ao final, da mesma forma, ele faz aquilo e muitas vezes você tem que ver que a sala também está limpa. Ela começou limpa, ela tem que terminar limpa, o chinelo arrumado, tira todo o material, enfim. Então, essa questão disciplinar, como o professor abordou, foi muito feliz que ele fala, não é a questão militarizada, é uma questão de ordem para tudo se funcionar. E o aluno ele vai percebendo que aquilo faz muito bem a ele. Ele fazer, executar no seu momento.
também não vai deixar de ser criança, tem um momento na própria aula que ele vai ser criança, ele vai ter um momento de fazer e aprender e fazer do modo dele. Então a arte marcial, a luta, né, que meio que teve esse viés de educar também, é muito importante, nesse sentido de você convergir também com a educação dos pais, colaborando com a gente, ajudando a educação ali ou passando conhecimento nas aulas de lutas ou atividades recreativas voltado para isso. E com relação à inclusão, como é que vocês, como professores, conseguem fazer essa inclusão, tendo em vista que tem meninos, meninas, em diferentes níveis ali de desenvolvimento para aquela determinada luta ou arte marcial, como é que vocês conseguem fazer realmente essa inclusão? É interessante a gente sempre focar que a aprendizagem é um processo multifatorial. E se ele é multifatorial, ele não é simples, ele vai ser complexo, né? Eh, Muito me entristece, enquanto profissional, quando a gente vê, em vários locais, em ambientes de prática e de ensino e de instrução, que algumas pessoas veem a inclusão como algo recente. Na verdade, a inclusão é um processo obrigatório e necessário para que cada criança, com a sua dificuldade, com deficiência ou não, sendo menino ou menina, ele possa se desenvolver. E aí entra a mágica da didática, entra os processos formativos, entra a capacidade técnica do professor e a escuta dele como um educador, como aquele que vai entrar num processo como mediador. Eu costumo dizer que o professor, ele é o aluno com mais experiência, porque aquele professor que, na sua prática, diz que não precisa aprender algo, ele se limita. E quando ele se limita, ele limita também o aluno e aqueles que o acompanham. Então, a inclusão, ela é parte do processo, né? Como que acontece basicamente? Primeiro, é interessante você fazer uma avaliação de perfil. Quem é o seu público? Quem é que frequenta o seu espaço? Quais são as principais dificuldades percebidas? Então, começa por aí, com uma avaliação do cenário. E a partir disso, você vai procurar formas e aí você vai entrar com métodos, recursos, você vai criar um ecossistema propício para que haja desenvolvimento. E aí, através das experiências, você vai modulando o aprendizado. Ou seja, eh, e é engraçado porque nas artes marciais acontece a mesma coisa. E o que é mais interessante, né, até a graduação ela sinaliza esses pontos de desenvolvimento durante a prática. As cores das faixas, as cordas, né, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço essa avaliação de cenário, eu consigo já identificar qual é o meu público, qual é o meu segmento, quais são as principais dificuldades percebidas. Segundo, eu vou trazer para cá, né, basicamente os elementos simbólicos daquela prática. É o chute, no caso do taekwondo, que é uma arte marcial sul-coreana que predomina técnicas de chute com maior, frequência em uma sessão de treino. E a partir disso você vai identificar através da prática como é que a criança aprende. E aí entra a comunicação, entra a sensibilidade, entra a capacidade técnica de você perceber e você poder intervir. E o que é mais interessante, se você leva para os alunos que o tatame, o dojo, ele é um ambiente coletivo, você já começa a desmistificar os estereótipos que naturalmente já chegam naquele lugar, né? Professor, mas eu posso treinar com um menino sendo uma menina? No treino isso já é uma quebra de paradigma. Apesar de na competição isso não ser possível, porque a gente segue uma demanda de justiça, equidade e de características que não levam em consideração apenas o sexo, mas o peso, a faixa etária e também a idade, você entra dentro de um contexto de partilha de experiências e de aprendizado. Então, o fato de você colocar uma criança, seja ela mais velha ou mais nova, ela experiente ou inexperiente, ou menino ou uma menina, você já quebra esses paradigmas. Você já possibilita as crianças a criar um universo totalmente diferente daqueles que habitualmente eles veem socialmente sendo construídos. Então, fica aí um dos exemplos práticos nesse sentido. E quando você a luta em si ela fala, ela dá um recado. Você pega ali o gordinho, o magrinho, a menina, o menino, estão treinando, muitas vezes você vai ver a menina derrubando ou fazendo ponto no menino. E então, quando você tem essa comunicação que vem, você ensinou, então a menina desenvolve. O menino um pouquinho mais ali, mais forte, ele consegue desenvolver. Depois ele tem uma mudança de corpo, ele emagrece, ele, poxa, eu tô bem, tô feliz. Então aquilo fala muito, né? Então tá ali, tá incluso, ele consegue fazer. Então a leitura do professor é muito importante. Como é que eu vou receber esse meu aluno? Como é que eu vou lidar com esse aluno? A menina pode treinar com o menino? Pode. E vai ter um momento que o menino vai cuidar dela, para não se machucar, vai ter todo o cuidado físico, que é normal. E até vai ensinar.
Ele vai, ó, essa técnica aqui você pode fazer, porque ele também tem um olhar da criança, ele tem esse olhar diferente também. Então, o esporte é para todo mundo. Isso é o mais importante. Todos podem praticar. Então, nós temos aluno cego. Ele chega lá, ele vai praticar. A única coisa que ele pede é para você segurar no kimono dele. Só. E é igual. Eu tive uma. Quando eu tinha meus 17 anos, eu sou de Brasília, eu fui treinar com um japonês, cego. Ele falou: ó, só segura no meu kimono. E eu ali, né? Caí em 2 segundos. Porque eu tinha essa imagem do, eu tenho que ir devagar. Não, eu não conseguia ficar em pé. Porque ele já tinha uma característica de luta e minha visão com ele era outra, né? Então fui aprendendo com o tempo. Então nós temos, a gente treina com alguns alunos cegos e assim, é uma aula para gente que tenta fazer um judô diferente. E eles conhecem todo tipo de movimento. Então você tá seguro, você consegue fazer. E voltando para a criança, quando o professor tem esse olhar e consegue evoluir o aluno, ele inserir o aluno em todas as atividades, a valorização dele, ele vai entender esse mundo que ele está ali. Eu sou igual. Eu consigo fazer um rolamento, um salto com um chute. Aí, professor, aí você me ajuda aí com o nome dos golpes aí. Então, no judô, a gente tem um exemplo kaiten, que é o rolamento, você aprende a cair, você vai dar uma chave de braço, você vai dar uma projeção, você vai derrubar. Então, todos conseguindo fazer, ele fala assim, poxa, eu consigo. Mesmo eu sendo fraco, vou derrubar o mais forte. Então, o judô tem muito isso, né? Você ser bem flexível para ganhar, ceder para vencer, né? Usar muito no filme. Mas é isso mesmo. Você tá me empurrando, não vou botar força, vou deixar você me empurrar e vou sair da frente. Então, a gente consegue colocar isso na cabecinha da criança, e ele vai conseguir fazer. E ele vai entender que é um processo. É um processo e ele vai estar estimulado nesse processo. Ontem eu não conseguia fazer, mas hoje eu consigo. Então é dessa forma. O mais importante que o professor falou aqui, a leitura do professor. Quem é esse aluno que está chegando? E aí ele vai direcionar, porque o professor conhece. Se o professor aprende todo dia, e aprende até com esse aluno novato. Excelente a explicação de É. vocês. E eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a importância, pois obtivemos a criação da Câmara de Lutas e Artes Marciais dentro do CREF 5. Como é que realmente vocês veem essa criação, a importância da luta e da arte marcial ter essa câmara específica para ela? É, eu percebo que há um movimento importante sobre a necessidade de democratizar conhecimento. O podcast é isso. Então, se eu tenho esse primeiro intuito, esse primeiro movimento, eu já começo a derrubar muros e a construir pontes. Eu começo a conversar com outros segmentos, Conexão. eu começo a me conectar. E nessa conexão, você lidar com pessoas, você lidar com formação. Uhum. E quando você observa, né, esse movimento do CREF 5 através dessa iniciativa, você não vê apenas um leque sendo aberto para um trabalho que já vem em grande desenvolvimento no próprio Estado. Sim. Né? Mas eu conecto pessoas, conecto profissionais, eu começo a pensar em informações específicas para aqueles que necessitam de um olhar voltado para a luta, já que ele está presente na escola. Né? Eu costumo sempre dizer que o professor de educação física tem que ser quase um Capitão Marvel, né? Uns Vingadores, porque nós nós nos especializamos em uma área, mas nós necessitamos conversar com todas as outras. Como é que essa conversa acontece? Essa conversa não consegue acontecer se não tiver conhecimento. E o conhecimento vem de conexão, através não só da formação acadêmica, mas como eu me conecto com as pessoas e como é que eu faço o processo de retroalimentação. Porque nós, nesse simples movimento, né, de estar aqui no podcast, o quanto nós vamos sair daqui diferentes. Então, o peso de uma câmara de lutas e artes marciais, com esse viés de formação, com esse intuito de capacitação, de levar esse contexto para os profissionais, eu começo a ampliar um trabalho que já existe e eu começo a fortalecer através do reconhecimento. Então, essa atividade, né, esse movimento que o CREF5 vem fazendo, ele não só é importante, mas é necessário para que a categoria se fortaleça e a gente consiga ampliar os nossos horizontes e fortalecer o nosso trabalho. Concordo, professor. A gente teve uma reunião com o CREF lá, com o Renê, com o Rômulo. Aí tava karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu, tava todo mundo no CREF. Então foi uma coisa maravilhosa, que a gente estava debatendo vários assuntos, conhecendo outras pessoas que a gente só via de internet ou de longe, e cada vez que alguém falava alguma coisa, eram alimentando conteúdos. É um aprendizado. Então, tá aqui, eu tô aqui com meu professor aqui do Taekwondo, lá no dia eu tava com o professor do Karatê, professores que a gente trabalha ali, nem sabia que era do Karatê, mas a gente descobriu. E assim, quando você começa a juntar pessoas pensantes, a sociedade melhora, tá? Então você consegue jogar isso, coloca isso na escola, coloca isso na academia,
Isso é muito bom para a sociedade, né. Fica seguro, porque é o conhecimento. A sociedade precisa de conhecimento todo dia. A gente tem que transformar a sociedade para melhor todo dia. Então, essa reunião, esse momento que o CREF tem feito, esse movimento é muito importante, né, assim, é só agradecer e elogiar todos os envolvidos, porque quando você reúne muita gente ali, aquela reunião ali tinha campeões de tudo, autores de livros, professores de faculdades, professores de escolas, né, que estão desenvolvendo as crianças e adolescentes. Então é muito bom, é só parabenizar mesmo o CREF e que tenham mais movimentos nesse sentido das artes marciais, a gente colocar isso na escola e outros encontros, que é perfeito. Podemos ver que com essas criações, realmente, o nosso presidente, ele tem, essa ideia e esse sentimento de fazer realmente essa diferença e tornar o CREF um CREF de todos, não Sim. apenas ter colocado no papel para ficar bonitinho Uhum. aquela mensagem. Ele quer realmente trazer todo o universo da educação física para dentro do conselho, Sim. né. Eu vejo que essas colocações, essas inovações e criações dele, faz com que realmente o CREF seja um CREF diferente e seja realmente um CREF de todos. E gostaria de saber de vocês, né, visando aí garantir segurança, né, dentro das aulas para quem está iniciando, né, como professor nesse âmbito escolar, quais são, as atenções que os professores devem ter? E quais são as adaptações que vocês aí durante a experiência de vocês já tiveram que fazer para poder não deixar, né, as crianças de terem essa prática? Eu acredito bastante que essa pergunta ela não só pertinente, como ela se conecta com as outras que nós havíamos respondido. Quando você traz a ideia da disciplina, você já traz alguns comportamentos inerentes e básicos daquele rito, daquela aula. E aí você desenvolve naturalmente não só os princípios que a própria arte marcial e as modalidades de combate já trazem nas suas raízes, na sua história, na sua formação, mas principalmente elas são necessárias e obrigatórias para que aquela aula se desenvolva. Então, quando você conecta pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes níveis de atividade física e até mesmo de habilidades e competências técnicas, você está quebrando uma série de barreiras e promovendo não só um autocuidado com quem está ali ao seu redor. Então, no caso das artes marciais, no caso do taekwondo, do judô, nós já temos o tatame, né? O tatame por É. si só, ele já cria um ambiente de segurança, né? O intuito é reduzir ou amenizar os impactos das crianças quando elas estão em processo de queda ou de projeções. Então, você já tem a utilização desse recurso, né? Como base, como segurança. No entanto, para aqueles professores que trabalham com os não dispõem desses materiais, é possível sim fazer adaptações. Então, você consegue criar um ambiente para que esses processos se desenvolvam, e isso crie enriquecimento, a nível de aprendizagem e até nível pedagógico para o professor. Mas tem uma coisa que é interessante, né, porque se você parar para pensar, já existe algo que é um grande desafio para as lutas, que é a necessidade do contato físico. Então a necessidade do contato, essa aproximação, ela já impõe um risco naturalmente. E é nessa aproximação, nesse trato pedagógico com o contato físico, que você começa a desenvolver uma série de medidas de segurança. Por quê? Porque sem isso não acontece. Se isso não acontecer, a aula não se desenvolve. Eu vou ter crianças com lesões, eu vou ter literalmente fases, né, que vão ser comprometidas e eu não vou gerar aprendizado, porque antes da aula acontecer, eu tenho que minimamente pensar na segurança dela. E a segurança, ela impõe quais são as formas que esse contato físico vai acontecer, quais são os recursos materiais que eu me disponho e eu posso adaptar. Quais são os níveis, e aí vem a leitura da realidade, né, professor? Isso. Quais são os níveis dos alunos para que eu possa Perfeito. desenvolver uma aula a partir do que eles já trazem no seu dia a dia? Isso. E é interessante porque a segurança, entre outras, ela acaba sendo desenvolvida naturalmente pelo que o próprio ambiente ele impõe. E não é uma imposição enquanto autoritarismo, é imposição enquanto regra. Então a regra é necessária para o desenvolvimento da modalidade. Então, adaptar recursos. Por exemplo, no caso do taekwondo, nós podemos fazer aulas com ou sem tatame. Kina demais traz uma situação para que fique mais claro. Nós fazemos uso de implementos, né, assim como o judô, e nós usamos uma raquete. Nada convencional, é uma raquete que a gente chama também de aparador de chute, em que a criança ela realiza um movimento com o objetivo de acertar.
né? E aí você está trabalhando Tem o nesse colete também, quesito né, professor? no colete a precisão. Então, como é que eu faço? Se eu não tenho uma raquete na minha educação física, a minha instituição não dispõe desse recurso, eu posso adaptar. Então, por exemplo, eu posso utilizar colchonetes. Eu posso utilizar a própria palma da mão do aluno, O chinelo, professor, o pode? próprio Chinelo. chinelo. E aí você vê que é demais, como é que eu vou usar a própria palma da mão do aluno para que a criança treine um chute sem risco de machucado? Porque, e aí você vai com a chamada intencionalidade pedagógica. Você vai buscar o toque, você vai focar o gesto, não é a aplicação, que necessariamente vai envolver força e outras valências físicas. Então, o foco é desenvolver o gesto. A aplicabilidade vai depender das condições que você tem. Então, no caso do taekwondo, você tem coletes, né, que é uma proteção que você usa basicamente no tronco. Hoje, nós usamos o sistema de proteção olímpico, que é focado no sistema eletrônico. Então, na competição, usa-se uma meia que tem vários sensores, assim como o colete. Quando essa meia ou esse pé toca no colete, os sensores são ativados e Legal, a pontuação, legal. né, ela é gerenciada. Mas trazendo para um contexto palpável do chão da quadra, da realidade da sala de aula da escola, é importante e é possível fazer essas adaptações. O chute com toque, sem Uhum. força. E aí você promove o autocuidado, a segurança, mas o aprendizado dentro daquilo que a modalidade ela tem como fundamento técnico. No meu caso, eu já dei aula, a gente precisa do judogi, né? Então, tinha aluno não tinha a roupa em si. Então, a gente fazia aula adaptada, sem o judogi. Tinha o tatame, mas não tinha o kimono, né? Então, eu mostrei, a gente consegue fazer isso, algumas técnicas, usando, pegando nas articulações, né? Então, mostrando que você consegue derrubar, consegue dar uma chave de braço, um estrangulamento, enfim. E assim, de uma forma muito divertida, né? Que eles é natural para eles, nunca usaram. Aí, com o tempo, a gente começa a trazer o implemento que é importante. Eu vou fazer aqui um comparativo, né? Eu trabalho com futebol também há muito tempo, e essa questão de machucar, né? A gente tem criança, arte marcial machuca, a luta machuca, o futebol machuca muito mais. Principalmente no período para cá, tá dando muito choque de crânio, né? Então tem um protocolo hoje. E aí, quando eu tô lá, assim, o rapaz bateu no outro, parece estar lutando. Eu falei, não, irmão, tem nada a ver com luta isso é futebol. Luta não tem o que você tá vendo aí. Então, porque é cultural, né? Então, quando você vê trombou, bateu, alguém sempre vai relacionar, porque vê. Então, quem tá ali, quando você vê uma luta, os dois estão preparados. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, esse preparo vai também te dar um conforto, vai te dar um controle para você também não se machucar. É raro você ver algo absurdo nas artes marciais. Mas, enfim, então, essa comparação a gente tem popularmente. E na escola, para a gente adaptar a aula, eu tenho escola que eu não tinha tatame também, mas eu consegui, com o tempo ali, a gente conseguiu ter, e alguns kimonos e outros não. E o mais importante, eu tenho conseguido colocar as crianças seguindo dentro do esporte. Não todas, né? Uma turma de 35 eu já consegui colocar 10 que seguiram até hoje, assim, já tem um tempinho, já estão praticando. E na faculdade, a gente tem a disciplina ali também, um aluno despertou para isso, hoje virou faixa preta, hoje é professor, porque ele já gostava, mas nunca tinha convivido com aquilo, e quando ele entendeu que é bom para ele, ele seguiu, né? Então, acho que é importante também o professor abrir essa porta. O aluno fez ali o conteúdo, aprendeu, isso aqui é para mim, eu gosto disso aqui. Tem gente que gosta do esporte, mas tem gente que se identifica, né? A gente estava falando aqui mais cedo do taekwondo, agora ganhou medalha no mundial, 4 medalhas, quer dizer, então são portas que se abriram através de um mundial. Mas quem é que vai fomentar isso? É o professor ali na escola. É o professor ali que está fazendo o esporte acontecer. Como eu falei aqui mais cedo, a história, a evolução, os equipamentos, a regra, onde é que você pode chegar com resultados, enfim, você pode ter uma profissão também. Então, o despertar do aluno também é muito importante. Visando o contexto Ceará, né, nosso estado, quais são as maiores oportunidades e quais são os maiores desafios de inserir, as lutas, as artes marciais dentro das escolas? E existe alguma iniciativa relevante para que isso aconteça? Essa é uma pergunta que eu acredito que todos deveriam estar fazendo, Pergunta do milhão. todos. Porque eu não consigo pensar em desenvolvimento esportivo sem dar os famosos pontapés. E aí eu tenho várias áreas, né? Eu tenho na área da política pública, eu tenho na área escolar educacional, eu tenho na área do desempenho esportivo, seja ele com foco através das Performance, federações, né? Ou a performance né? para aqueles que já competem em nível
nacional, mas é interessante trazer aqui um paralelo, né? A escola, ela talvez seja a primeira e talvez mais importante porta de entrada para a criança e o jovem no esporte. Eu acredito, eu até eh, sugiro, né? Nós fazemos depois um levantamento, uma pesquisa. Grandes atletas hoje nos cenários mundiais, né, e até olímpico, começaram na escola ou tiveram alguma influência dela. Então, começa lá, que a gente chama de iniciação esportiva, que é o trabalho de base, que começa na educação física, assim como os trabalhos que se encontram dentro dela institucionalizados. Quando você fala de desafio, você tem na área escolar alguns. Por exemplo, o diretor fomenta a prática esportiva? Como é que é o trato da educação física naquele lugar? A educação física, ela é apenas uma disciplina, né, em algumas circunstâncias, que ela complementa uma carga horária, ou ela tem o seu papel de importância com português, matemática, história e demais, disciplinas escolares. E aí eu vou mais além. O que é que hoje o professor está fazendo a nível institucional para conquistar e validar o seu espaço? Como é que ele trata o próprio trabalho? Então, são desafios diversos. Quando você fala de escola, eu acho que a primeira coisa que nós pensamos, professor, é a questão dos materiais, né? Que há a necessidade de implementos para que o trabalho se desenvolva. Mas a pergunta que eu faço sempre é: o que que você está fazendo com os recursos que você tem? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que para mim é quase lei, né? É uma regra para a minha vida, que ele diz o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, o que que nós, enquanto profissionais, estamos fazendo com esses desafios que nos chegam e batem a nossa porta? A nível de política pública, qual município tem desenvolvido e fomentado o esporte na sua região? Vou falar de Calcaia, né? Quais são as iniciativas e projetos, políticas públicas que hoje a própria Secretaria de Esporte do município, até mesmo a educação, estão fomentando, além dos jogos escolares, que é a nível nacional? Eles têm que executar. Mas fora isso, qual o trabalho autoral que essas instituições vêm desenvolvendo junto às escolas, entidades filantrópicas, academias, clubes e federações, para que o esporte se desenvolva como formação e cidadania antes do rendimento e desempenho? Porque no Brasil, nós temos um vício muito errado em olhar o esporte quando ele já está no seu ápice e no seu desenvolvimento. Isso acontece em qualquer modalidade. Na arte marcial não é diferente. Mas o trabalho de base, como é que é construído? O professor falou muito bem que nós somos uma porta de entrada e nós trabalhamos formação humana. Que não esqueçamos que aquela criança, aquele jovem, aquela menina, independente do segmento onde ela esteja, da área, né, ou da periferia, ou da capital, se ela não sair faixa preta, se ela não sair uma atleta de alto desempenho, ela vai sair uma pessoa diferente, um ser humano melhor. Porque o mínimo que as artes marciais e as lutas trabalham hoje são os princípios e os valores humanos inerentes à convivência humana. E aí você trabalha não só a questão da convivência, mas a perspectiva. Você abre a possibilidade de eles enxergarem novos horizontes. Então isso abre um leque de oportunidades que começa pelo professor. E aí você vê tudo isso interconectado. E no fim das contas, a pergunta que se faz é: professor, o que que você vem fazendo com tudo isso? Nesse meio todo, a gente encontra espaço para talvez focar nos desafios ou descobrir as oportunidades. E aí vem uma provocação para nossa área, para todos os colegas. E enquanto não está bom, enquanto não se tem condições, quais hoje as estratégias que você utiliza para que o trabalho, a partir de você e da sua atuação, possa acontecer? Porque talvez essa mudança ela aconteça a partir das nossas próprias iniciativas. É um desafio? É. É fácil? Nunca vai ser, mas é necessário. Concordo. E assim, eu vou muito mais além. Isso já é falado, né? E o óbvio tem que ser dito muitas vezes. O atleta está onde? Está na escola. Só chegar lá. Não precisa fazer força. Você não tem que montar uma academia para ter um atleta. No dia que as entidades responsáveis entenderem que o atleta de qualquer modalidade, agora vamos trazer para as artes marciais. Os alunos estão lá na escola estudando todo dia. Algum atleta
que alguma criança ali, algum aluno que pode ser um grande atleta, tá lá, ele espera a oportunidade. Então, se todo mundo tiver esse olhar para a escola, professor de educação física não é faixa preta, não é professor, mas ele entende que esse esporte, que essa modalidade pode encaminhar esse jovem para algum lugar de grande reconhecimento. Então, se você consegue, se você olhar para a escola dessa forma, introduzir as artes marciais, porque tem os jogos escolares, ele está lá. Você não precisa ter uma grande academia, tá? Eu vou trazer aqui para um assunto seu. Quem olhar para o estivador vai ter um grande fisiculturista. Quem me disse isso foi um grande fisiculturista. O estivador é o melhor biotipo para se trabalhar. Eu falei, por quê? Porque ele é fino. Ele precisa só da ciência. O atleta na escola, da mesma coisa. Da mesma forma. Ele está ali, não é atleta, mas ele pode ser introduzido no esporte. Então, você imagina, milhões e milhões de crianças estão estudando todo dia e sendo trabalhado. Aí vamos agora passar para frente. Vamos começar do fim e vamos voltar. Um atleta é campeão olímpico, um medalhista no Mundial, taekwondo. Nossa, coisa linda. Vai ver onde é que ele começou. Volta o filme da vida dele. Ele começou num projeto na escola. Eu sou resultado disso. Lá em Brasília, eu fui para uma escola que tinha a parte social. Fui treinar judô. Depois eu fui para essa escola pública. E depois eu me tornei atleta. Depois eu me tornei atleta da seleção brasileira universitária. Fui bicampeão sul-americano e depois fui campeão mundial de jiu-jitsu. É um processo que, se você voltar à fita, começou na escola. Eu tenho vários amigos, tem atletas, são excelentes que começaram na escola. A própria universidade também vai te dar esse suporte, né? Professor, e aquele que não conseguiu ser atleta, o que que ele faz? Ele vai ser um profissional de educação física, um engenheiro, um médico, ele vai ser um grande empresário, ou ele vai ter uma função na sociedade de grande importância. Como eu falei, a sociedade precisa mudar todo dia para melhor. A gente precisa ter esse profissional de qualquer área melhor. Ele começou aonde? Eu fiz aula de capoeira, fiz aula de judô, fiz aula de karatê, taekwondo. Lá na escola eu despertei para isso. É meu segundo plano, mas eu sempre pratiquei. Hoje eu pratico jiu-jitsu para rever os amigos, a parte social. Então lá no tatame tem um médico, tem um engenheiro, tem empresários, tem atletas que estão na ativa. Então você é um buquê cheio de flores mesmo, assim, recheado de todas as flores possíveis. Mas se você voltar à vida de cada um, que é um atleta, você vai ver que lá na escola alguém falou alguma coisa. Alguém colocou ele no esporte. Alguém introduziu ele na modalidade. Então, como o professor falou muito bem, as entidades estão olhando ou só para os jogos escolares, né? E aí eu vou dar aqui uma notícia de primeira mão, até o Rômulo Vera foi para essa reunião. A gente está organizando uma Olimpíada escolar de Maracanã. É um projeto já para 2026, algo muito grandioso. Então, é algo que vem para a gente colocar o esporte como tem que ser colocado na escola, na área escolar. Então, é uma competição que é o ano todo. Então, o professor vai estar trabalhando todo. E aí, sonhar é muito bom, né? E viver é melhor do que sonhar. Diz Elis Regina, falava muito isso. Então, a gente tem que fazer isso com o esporte. A gente tem que ter essas ideias, a gente tem que provocar também todos os envolvidos, secretário de Educação, Saúde, Segurança, o nosso prefeito, governador, secretário de Educação, enfim, o CREF, como está fazendo aqui, esse diálogo, essa informação, mas entendo. Isso aqui já foi falado por várias pessoas, isso aqui não é o André Rocha, não. O atleta está na escola. Então, se todo mundo falar isso todo dia, alguém vai falar, peraí, então eu vou lá achar esse atleta. Ele não praticou nada do zero, melhor ainda, vamos começar com ele do zero. Mas ele vai dizer, eu comecei no colégio tal, sou bicampeão olímpico, mas eu comecei na escola tal, na Caucaia, Fortaleza, Maracanã, enfim. Eu concordo totalmente com essa sua fala, inclusive, né, mudando um pouco para o meu lado do fisiculturismo, Sim. eh, você falou que realmente nas escolas pode sair ali, grandes Uhum. atletas, né? E o fisiculturismo não está dentro da estrutura curricular, porém, na escola da minha filha, eles sabem que eu sou treinadora de fisiculturismo. Olha que legal. Então, tipo, o menino lá da escola dela, não é nem da mesma sala que ela, mas chegou e falou assim: Manu, tu tinha coragem de perguntar à tua mãe se ela me prepararia? É meu Que sonho legal. subir no palco, né? E eu até me emociono porque eu vejo como o esporte, né, ele realmente faz mudanças Sim, na vida das sim, pessoas, sim. né. E ele era um pouco gordinho, sabe. É, E nesses últimos meses a gente veio trabalhando com ele, que né, legal. e ele subiu no Aí no já camp competia? já competiu, né, É.
subiu no campeonato que teve Aham. recentemente, na categoria Body Shape Juvenil, porque ele só Que tinha 16 anos, né? E ele estava saindo ali de uma obesidade Uhum. e entrando numa vida mais ativa, né? Então eu vejo realmente que, concordando com essa sua fala, que dentro das escolas realmente pode sair atletas. E como é que ele soube que você trabalhava? Através da sua filha? Porque a minha Alguém filha, ela é comentou? bicampeã cearense Ah, de ela compete. fisiculturismo. Ela Ela compete. Então começou a ela é com uma atleta. ela começou a competir com 10 anos, né, no campeonato Amargedon, que é campeonato local, Ah, legal. que eles trazem essa categoria Kids, Sim, onde sim. crianças a partir de 5 anos Eu não começam a sabia. competir. Aí, tá vendo? A gente tem que aprender. Bacana, né? E legal, Aí, que como ela interessante. era bicampeã cearense, eles Então sabiam. ela virou um referencial dentro da escola para alguém. Isso. Então tu imagina um menino ou uma menina que vai para o mundial, que vai para o campeonato escolar, tal, chega grandão. Ele chega grandão, chega campeão, todo mundo. Ah, é legal ser campeão. O interclasse. Tem coisa melhor do que o interclasse, você ser campeão do interclasse, então você vira o melhor da escola. Aí você vai, tu imagina a tua filha hoje, a cabecinha dela, ela vai chegar assim, poxa, eu ajudei alguém. E através da mãe, do seu trabalho, e principalmente do menino aí que quis quebrar, sair da zona de conforto. Poxa, eu vou parar de comer xilito aqui, eu vou comer minha dieta, peixinho de frango, ovo ali, treinar. Disciplina de treinamento. O que é que nós falamos aqui? Tudo é Exatamente. disciplina, no sentido de ordem, de ter ordem, não de Sim. obrigar, né? E o esporte realmente ele propõe isso, disciplina, né? Que inclusive, por ele estar, né, nessa parte obesidade, ele não se alimentava corretamente e não gostava de Lógico, comer lógico. o que para montar um No físico, para horário. fisiculturismo, tem que montar e ele passou a se alimentar assim, né? Então, realmente, o esporte, ele muda a vida das Só pessoas. aproveitando aí, não sei se você já tem essa informação. Dentro da família dele mudou alguma coisa? Questão alimentar? Para melhor? Ele falou que, no caso, como a mãe dele tinha que preparar para ele, Hum, muitas vezes por conta da correria, né, ela deixava passar, né, fazia tipo a refeição que desse. E E agora? por conta dele ter uma refeição mais regrada, Aí. então a família passou a se alimentar melhor por conta que ela tinha que fazer para ele, E né? outro parêntese, a família tá junto com ele nas competições, não tá? Então o esporte transformou, não foi a vida do garoto, foi a família. Aí vai o primo, vai o vizinho. Nossa, é desse jeito. São os impactos, reflexos desses acontecimentos, né? Quando você traz esse exemplo, e é de muita satisfação ouvir, porque são exemplos que inspiram, que moldam, que incentivam e que se multiplicam. Sim, E sim. aí você trabalhou praticamente autoestima, você tem educação alimentar, você tem saúde mental, você tem um desenvolvimento que uma criança ela tende a continuar, né, segundo as evidências científicas, comportamentos e atitudes que você desenvolve na faixa etária do infanto juvenil, você tende a continuar na fase adulta. E o contrário também é verdadeiro. Sim. Maus comportamentos, maus hábitos tendem a se perpetuar na idade adulta. E com essa mudança, são mudanças que acabam modificando todo aquele ecossistema que a criança está inserido. Em casa, são os colegas, né? Você acaba virando uma referência mesmo sem querer e vem a responsabilidade. E reforça novamente, a disciplina aparece como meio, né, para atingir Legal. os objetivos pessoais que acabam tendo em seus Eu, reflexos eu, eu para uso, todo eu mundo. uso, eu uso lá no meu trabalho, né? Quem é o André Rocha? Eu falo, sou eu, o melhor. Todo mundo fica, pô, eu só falo isso. Não, mas por que que você é o melhor? Porque eu sou o melhor do que eu faço. Eu tento ser o melhor todo dia. Porque os meus alunos, eles precisam do melhor conteúdo, melhor chamada de atenção. Por que que você chegou atrasado? Por que que não fez? Então, tudo isso impacta, como o professor falou, em você e ao seu redor. Esse menino aí, eu tô pensando muito nele agora. E na família dele. O que que tá levando de positivo para a vida desse menino? Saúde mental. Todo dia a gente combate isso, todo dia. Vamos pegar a nossa casa, você chega cansado, mas tem alguém ali, você olha no fundinho, tá triste, alguém da sua família, o que foi que houve? Não, o dia não foi bom. Aí vai dando um alerta, né? Eu perdi alguns amigos recentes por falta de saúde mental, mas quando você vai ver bem direitinho, é a rotina, falta de estímulo, companheirismo, falta da família, e quem acredita em Deus, falta de Deus, enfim. Então são vários fatores. E o que que é o esporte? O esporte é a melhor invenção do século. Eu fiz gestão esportiva no IFCE, aí a sua placa vai ter o quê? Eu falei, bota aí, o esporte é a maior invenção do século. Ficou olhando assim, o Emanuel, o coordenador, poxa, que legal, André. Eu falei, mas é, porque não é o esporte em si.
que ele tá ali por trás? O que ele é o alicerce? O que ele te leva? Leva muita coisa, você aprender, educar, competir, ter uma profissão, você ganhar dinheiro, você ter uma família, você conhecer lugares. Eu conheci vários países por causa do esporte. Se fosse o André pegar ali a malinha dele para conhecer, eu não ia. Eu fui através do esporte, conheci alguns países, conheci o Brasil quase todo. Tenho grandes amigos dentro do estado do Ceará e fora, né, através do esporte. Então, hoje eu encontro amigos em outros estados que eram meus adversários antes, hoje somos amigos, né? Estão à frente de federações e cursos, a gente dá palestra junto. Então, tudo isso por causa do esporte. Mas tudo isso vem da educação física, tudo isso vem das artes marciais. Então, é isso. Parabéns pelo seu trabalho e a Obrigada. gente tem Isso. que fazer mais vezes isso. E tendo, né, esse contexto da formação acadêmica, a importância em ter profissionais formados, como é que vocês enxergam que a luta também tem essa importância em ter um profissional de educação física graduado, registrado no CREF, né? E aquele profissional que não que entrou na faculdade, mas o intuito não era ser um professor de luta, mas dentro da faculdade a gente estuda isso e acabou se apaixonando. E qual seria a competência mínima que esse profissional precisa para poder realmente conseguir dar aulas de luta? Bom, é um desafio, fundamental, né, inclusive nós sempre acreditamos na própria Federação Cearense Esportiva de Taekwondo, que é onde eu faço parte, da Presidente Rony, eh, que a formação ela é inerente ao processo de instrução. Então eu necessito desenvolver certas competências técnicas para lidar com a criança, com esse tipo de público. Hum, Até porque se nós formos avaliar, a aula ela segue um processo complexo. Você lidar com o trato com pessoas, você tem de respostas fisiológicas que são inerentes ao exercício, sim. você tem A protocolo de biomecânica, segurança, biomecânica. você tem biomecânica, então tem vários conhecimentos que são inerentes a uma boa prática, a uma boa instrução, que não se trata só de segurança, mas do próprio desenvolvimento dela. Então, e você está dentro de uma categoria que enxerga isso como importância, e Sim, aí você se conecta para fomentar e buscar uma formação mais sólida e consistente, ela é indispensável para a sua prática de uma forma geral. Então hoje, né, você que faz parte das lutas, porque eu sou um que comecei nas lutas e fui para a universidade para buscar a formação, e eu não perdi nada, pelo contrário, o que agregou de valor ao meu papel profissional, seja na escola ou até mesmo no meu projeto onde eu atuo, né, e na formação de atletas de competição, foi estrondoso, né? Foi algo assim amplo e abrangente. Você começa a enxergar o conhecimento, ele acaba abrindo algumas janelas e portas que desenvolvem o seu aspecto profissional e pessoal. E você está com uma categoria como profissional de diversos contextos, e a gente poder bater esse papo e poder compartilhar as experiências e o quanto isso é fundamental para uma prática consistente, dentro de uma categoria muito forte, e principalmente fomentar o status que a educação física tem, que ela merece e necessita, seja na academia de musculação, seja no tatame, nas instituições esportivas, no nosso caso, nossas federações, ou na escola. Então, isso acaba sendo fundamental. Então, conectar a formação acadêmica com a formação que você recebe dentro de uma instituição das artes marciais, no Taekwondo, que tem os seus ritos, tem suas características, tem sua simbologia, tem os seus processos de formação, né? Você tem as graduações. E se você conseguir conectar tudo isso dentro de uma categoria, que no caso é a nossa, de educação física, você tende a agregar valor e aí bem mais longe. e assim, você falou a questão do professor, eu vou um pouquinho mais além. Entra lá o acadêmico, aprende, tá ali, aprendeu ali a anatomia, fisiologia, biomecânica, treinamento esportivo, mas ele gosta. Ele pratica ali pô, uma coisa, mas ele pode ser da comissão técnica. Pensamos nisso, né? Eu tô ali com a federação, Perfeito. pô, quem é o preparador físico da seleção juvenil? Fulano, ou a fulana. Quem é o preparador físico do sênior? Fulano, fulano. Então, a gente pode ver também isso. O acadêmico ali, o profissional que vai seguir, junto com o CREF ali, registrado, né, e tal. Ele fazendo o trabalho, a ciência tem que estar no esporte o tempo todo, a filosofia, a sociologia, você entender esse ser humano que chega ali, por que que ele come de colher. Eu tenho um atleta no alto rendimento, só come de colher. No hotel 5, eu só come de colher. Ele veio da onde? Do interior. E aí o chefe de delegação, a gente tem... Não, irmão, a natureza dele é essa.
Se você mudar alguma coisinha, muda lá no tatame. Então tem que entender, a gente tem que ter essa visão holística mesmo do ser humano. Então, se já o caso dele, como o meu, a gente já veio da arte marcial, foi para a faculdade, foi para essa academia, foi muito bom. Abriu assim um leque, um livro gigante. E o professor que está lá ensinando a disciplina de lutas é alguém que tem uma formação específica, que vai, quando falar com a gente, comunicar, a gente já vai entender. Mas ele vai despertar o quê? A gente aprender mais, todo dia, todo dia. E você coloca em prática e pode debater com ele: ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, realmente isso aqui funciona, isso aqui pode ser melhorado. Então o professor ele é um despertador de sonhos, né? Vai lá e faça a coisa acontecer. Professor Kennedy, professor André, nosso muito obrigado por compartilhar tanta experiência, conhecimento. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Fica ligado, não perde os próximos episódios. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.